possam vir para nos confrontar, mas também para nos consolar. Eu creio que essa é uma noite onde nós receberemos do Senhor uma mensagem que tem poder para transformar a nossa vida. O que tem poder para transformar a nossa vida não é meramente uma mensagem motivacional, mas o que tem poder para transformar a nossa vida é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E que esse Evangelho possa ser pregado nessa noite, e que nessa noite haja transformação, haja libertação e haja vida em nome de Jesus. Diga aleluia. Você sabe que o Natal só existe porque uma promessa foi liberada. E se eu fosse até um pouco mais fundo, o Natal só existe por causa da existência do pecado. Deus cria a terra, Deus cria os seres que nela habitam, e Deus cria em especial um ser que Ele o chama de a minha imagem e semelhança. Deus então havia criado esse ser com o intuito de se relacionar com Ele. Infelizmente, o pecado entrou na humanidade e trouxe separação entre o ser criado à imagem e semelhança e o seu Criador. Acontece então que para que houvesse a redenção da humanidade, para que houvesse a salvação da humanidade, para que a humanidade voltasse para o lugar pelo qual ela nunca deveria ter saído, que ela havia sido projetada, Deus então enviou uma promessa. A promessa de que Ele enviaria o seu próprio Filho para perdoar, redimir e salvar a humanidade. A promessa está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 15. Gênesis 3,15 é a primeira promessa da Bíblia, a primeira palavra profética da vida, aonde Deus então confronta a serpente. A grande verdade é que no contexto da queda do homem, Deus confronta todos aqueles que estavam envolvidos naquela cena. Existe uma fala direcionada à mulher, existe uma fala direcionada ao homem, mas também existe uma fala direcionada à serpente. É por isso que hoje as serpentes rastejam sobre a terra. Agora, nesse contexto onde Deus, Ele não se omite, Ele não é passivo, aonde nós temos um cenário de quebra da sua justiça, Deus se manifesta com veemência, com justiça. Ele traz então uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, uma mensagem de renovo, de que haveria salvação para a humanidade. Ele então decide enviar o seu próprio Filho. Sabemos que milênios se passaram para que essa profecia se cumprisse. Nós sabemos que os patriarcas falaram a respeito da vinda, os profetas apontaram para a vinda. Nós sabemos que existiu na terra um povo que foi chamado povo de Deus, por intermédio de uma aliança que Deus havia feito com um homem chamado Abrão, e que posteriormente recebeu um pedaço do nome do próprio Deus, e hoje é conhecido como Abraão. Os milênios se passaram, a nação que se origina de Abraão se formou na terra, até que depois, por 400 anos, nós temos um período que a teologia chama de o silêncio de Deus, e que nós também o conhecemos como um período intertestamentário, porque se formos apontar esse período na Bíblia, é o período entre os dois testamentos, onde depois do profeta Malaquias, e não simplesmente porque Malaquias é o último dos 39 livros do Antigo Testamento, mas porque na ordem cronológica da história bíblica, realmente, literalmente, Malaquias foi o último de todos os profetas do Antigo Testamento. Por 400 anos então, não se levanta nenhum profeta, não suscita nenhum homem para falar da parte de Deus na terra. A humanidade então fica sem ouvir a voz de Deus por 400 anos. Mas parece que quando a noite é mais escura, é o momento ideal para que a estrela possa brilhar mais e mais. E depois da quarta vigília da noite,
depois de um momento de maior escuridão, depois de o ápice da escuridão, nós temos então um amanhecer, nós temos o nascer do sol da justiça. 400 anos depois de Malaquias, Deus levanta um homem chamado João Batista. Por isso ele se tornou o maior de todos os profetas, porque ele teve o privilégio de preparar o caminho para o Messias. Ele, de todos os profetas, foi o único que teve o privilégio de ver aquilo que estava saindo da sua boca se cumprir. E ele via então com seus próprios olhos. Jesus, ele vem à terra. Jesus, Filho de Deus, o Messias prometido, o Deus encarnado. Esse foi o maior mover da história da humanidade, o Deus que virou gente. Nós temos, e inclusive quando retomarmos o nosso estudo de Filipenses, no qual estamos submetidos nesses dias, nos nossos cultos de domingo, quando retomarmos o nosso estudo de Filipenses, nós teremos a maior aula de cristologia da história, porque no capítulo 2, Paulo começa esse texto exaltando a vinda de Cristo na terra. Você sabe que isso é maravilhoso e nos traz a um lugar onde nós poderíamos falar sobre tantas coisas. Tem tantas palavras que poderiam ser proferidas ou pregadas em uma comemoração como essa, a comemoração do Natal, a comemoração da vinda do Filho de Deus. E é claro que se ele vem com um propósito, e o propósito é a morte, e o propósito é a ressurreição, e o propósito é a redenção. Mas dentre uma pluralidade temática que nós temos como ramificações, literalmente, dessa mensagem, de maneira específica, Deus me direcionou para fazer uma coisa nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse ponto mais especial da história da humanidade. Até então, porque depois a morte se torna mais especial do que o nascimento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1, e no versículo 1. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, eu vou ler na versão revista e atualizada. Mateus capítulo 1, verso 1. Leremos juntos até o verso 16. Se você está com a sua Bíblia, eu recomendo que você a abra. Se você não está, você pode acompanhar na projeção. Depois que eu ler, pode voltar para a tela que vocês prepararam. Pode colocar aquela tela vermelha depois, ficou bonita pra caramba, meus parabéns. A Escritura diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Hoje eu quero falar com você, de maneira específica, dentro desse contexto temático, a respeito da genealogia de Jesus. Mas eu quero trazer uma ênfase que talvez pode ser que nós nunca raciocinamos a respeito. Normalmente, os capítulos que trazem genealogias na Bíblia tendem a ser mais ignorados, não deveriam, mas acontece nas melhores famílias, nas melhores casas e nos melhores planos de leitura. Tem gente que acelera, quando chega uma genealogia, mas existem verdades espirituais por detrás. A Escritura diz então, verso 2: Abraão gerou a Isaque, a Jacó, Jacó a Judá, seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa genealogia, ela passa por José, e no capítulo 3 do livro de Lucas, nós temos uma outra genealogia de Jesus, que é a genealogia que passa por Maria. A diferença é que no capítulo 1 de Mateus, a genealogia descrita pelo ex-publicano, inicia-se em Abraão, enquanto a genealogia escrita pelo médico, inicia-se em Adão. Obviamente, quando eu me refiro a publicano, eu estou mencionando Mateus, e quando eu me refiro ao médico, eu estou mencionando Lucas, os autores das genealogias de Jesus que nós encontramos na Escritura Sagrada. Mas por que eu li esse texto? Eu li esse texto porque eu tenho uma notícia para te dar. E eu gostaria que você não simplesmente fosse apenas para esse final de semana, crendo nessas verdades, como nessa noite eu tenho uma boa notícia para acompanhar a sua vida. Eu gostaria muito da sua atenção, porque a notícia que eu tenho para te dar, é que você não precisa realizar algumas coisas que muitos têm se levantado para dizer que você precisa. Você sabe que nós vivemos uma era onde muita gente diz que você precisa fazer um regresso ao seu passado ou aos seus antepassados, para extrair disso, talvez algum motivo que justifique algum comportamento, ou algum fracasso presente na sua vida. Claro, esses afirmam como se tudo que você vive é resultado ou consequência de algo que porventura aconteceu lá atrás. E talvez esse tipo de pensamento, ele aprisiona tantas pessoas, e até gera aquele senso de que o seu sucesso está condicionado ao que aconteceu antes de você existir. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Sabe que a grande verdade é que, deixa eu filosofar um pouco, que existem 3 linhas de pensamento a respeito do comportamento humano. Existem 3 teses, algumas teorias, que tentam explicar o motivo de talvez algumas pessoas se comportarem de certa ou devida maneira. Essas 3 teses específicas que eu vou citar, obviamente estão ligadas a 3 pensadores que levantam questionamentos nessa busca do conhecimento do comportamento do ser humano. Vou citar aqui 3 pessoas. A primeira delas, o geneticista americano Francis Collins. Francis Collins foi o homem que então desenvolve a teoria geneticista. E não entrando no mérito daquilo que é verdade ou não, o fato é que eles dizem que nós herdamos geneticamente dos nossos antepassados questões que podem sim se tornar problemas, seja neurais ou físicos. Isso faz com que muitas pessoas, obviamente, fiquem aprisionadas no medo de que, através disso, você pode sim ter uma predisposição a desenvolver alguma doença, uma predisposição a desenvolver algo que você precisa então de passar. E óbvio que o fato dessa possibilidade faz com que muitas pessoas até mesmo fiquem neuróticas, pensando que toda carga genética que ela recebeu vai produzir nela algum mal. Mas além então de nós termos obviamente a ciência daquilo que Francis Collins diz, poderíamos citar também, obviamente ele que é muito famoso, Freud, que desenvolveu suas teses e teorias, e obviamente nós estamos falando aqui do campo da psicologia.
aonde muitas vezes se tem o comportamento humano como sendo justificado a partir do seu ambiente imediato, aonde algumas pessoas elas vão acabar tendo comportamentos que estão associados ao fato de serem frutos ali do ambiente imediato que a cerca, fruto do meio que você vive, e falando até em alguns casos de maneira específica a respeito de relações familiares, de tal maneira que essas relações familiares são as influências mais óbvias e básicas e primárias que você recebeu na sua vida, e isso faz com que o seu temperamento, a sua personalidade ou o seu caráter acabou sendo moldado fruto dessa convivência, de tal maneira que então muitos analisam alguns cenários, até por tentarem achar um padrão neles, de que uma mãe ditadora, aquela que é praticamente um homem dentro de casa, e que tem ali um marido, um pai de família, o marido dessa esposa que se curva para tudo que ela diz, naturalmente, talvez uma filha dessa relação pode desenvolver traços similares e talvez reproduzir esse tipo de comportamento dentro do seu lar, talvez pela falta dessa referência de feminilidade. E ao mesmo tempo, se um casamento desse gera um filho homem, em alguns casos, esse garoto, esse rapaz, ele tende a desenvolver traços de uma sensibilidade um tanto quanto muito apurada, podendo até talvez ser um pouco afeminado e ter tendências a desvios em sua sexualidade. O fato é que, se tem a possibilidade de, por carga genética, você acabar sofrendo algum dano, isso também entra no campo da psicologia. E por fim, existe também um terceiro homem que se levanta para tentar justificar comportamentos de homens, de pessoas, da humanidade, também querendo trazer algum tipo de contato, trazer algum tipo de relação com algo que está vinculado àquilo que acontece fora do seu próprio corpo. E esse homem é um homem muitas vezes entre nós indesejado, e nós obviamente temos muitos motivos para isso, principalmente nesse contexto hoje que nós vivemos, de uma guerra ideológica, de uma guerra cultural. E eu estou falando de Karl Marx, e obviamente eu me refiro a essa teoria sociológica. Ele então vai afirmar, ele afirma muitas coisas, mas de maneira específica eu quero entrar aqui em um mérito, de que você é fruto do ambiente social que o cerca desde o seu nascimento, da sua infância. Então imagina que as pessoas são vítimas do seu círculo social, aonde ela esteve inserida desde cedo. Se você nasceu aonde as pessoas traficam, ou mulheres vendem o seu corpo, ou se você cresceu em um lugar de tamanha violência, promiscuidade, todos esses ambientes inevitavelmente vão produzir as suas referências, o seu referencial de certo e errado, e naturalmente então você é vítima da vulnerabilidade do contexto social que o cercou. Isso influencia diretamente na sua formação como ser humano. O fato é que todas essas três teses, esses três campos de observação e de constatação de que o comportamento da humanidade, do ser humano, está atrelado a circunstâncias como a herança genética, como as relações primárias familiares, ou essas relações sociais do ambiente em que o cerca. O fato é que algumas pessoas, por tudo isso, acabam crescendo e se desenvolvendo como seres humanos completamente atormentadas, completamente aprisionadas no medo de que algo ruim irá acontecer, no medo de que existe algo ruim esperando por você lá na frente, no medo de que você não pode ter expectativa, porque quando você olha para trás, você vê uma história de pavor,
E então tantas pessoas ficam com receio de que, se meu pai era tão adúltero como ele foi, o que será do meu casamento? Se a minha mãe, ela tinha os comportamentos que ela teve, o que será do meu casamento? O fato é que pessoas hoje estão tão presas no medo daquilo que pode acontecer, em virtude da história que já aconteceu através de pais, de familiares, de parentesco, ou até mesmo de uma ascendência, de uma tendência familiar que seja. E independente da realidade que você vive hoje, tem muita gente tomada por espanto e pavor. Existem pessoas assombradas por isso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso não para a gente entrar no mérito da veracidade de qualquer uma dessas coisas que foram citadas por mim. Mas eu estou falando tudo isso porque eu abri no texto da genealogia de Jesus. Porque eu abri no texto que descreve a ascendência de Jesus. E eu quero então chegar na conclusão de que, se nós fôssemos parar para analisar a genealogia ou a ascendência de Cristo, o que nós encontramos? Você sabe que essa ascendência, naturalmente falando, ela também não é só de Cristo, ela também é de duas pessoas. Ela é de José, ela é de Maria. E eu te pergunto, quem que são essas pessoas que apareceram nessa genealogia? Aqui só tem santo, né? Já começa lá no comecinho, Abraão, Isaac e o São Jacó. Depois, mais um pouquinho para frente, você tem a Santa Raabe, para completar ainda o trio São Manassés. Só tem gente boa, só tem fiozinho de ouro. Eu quero te contar que poucas pessoas tiveram uma parentela tão preocupante como foi a de Jesus, ou a de José e a de Maria. Mas aprove a Deus que o Messias, enviado na terra no Natal, ele tivesse essa descendência, essa ascendência, essa genealogia. Aprove a Deus que ele tivesse, para que você hoje pudesse receber uma notícia de que existe algo maior do que a carga genética que porventura você possa receber, que existe algo maior do que as relações e as influências familiares, e que existe algo maior do que o convívio ou o contexto social que você foi submetido. Existe algo maior. Através de uma genealogia como essa, nós temos Cristo. Cristo não é santo, Ele é santo, santo, santo. Se Cristo como homem dependesse de cada uma dessas análises, Ele nunca seria gentil, Ele nunca seria honesto, Ele nunca seria manso, e até mesmo nunca seria o salvador da humanidade. Porque como que um filho de um carpinteiro, talvez alguém que estava inclusive reproduzindo a profissão do seu próprio pai, pudesse pensar em causar uma verdadeira revolução na terra? Hoje eu estou aqui para te falar que se José e Maria viveram o mover de Deus nos seus dias, nós também viveremos nos nossos. Eu gostaria de te mostrar, se você parar para perceber essas pessoas que nós citamos aqui, olha o tipo de pessoa que nós citamos. No verso 3, aqui diz que Tamar gerou um filho de Judá. Aí eu te faço uma pergunta, que coisa linda, não é mesmo? Tamar gerou um filho de Judá. Seria lindo se Tamar não fosse nora de Judá. Seria lindo se Judá não fosse o sogro de Tamar. Espera aqui, você está entendendo a bizarrice que eu acabei de te contar?
Judá, isso mesmo, Judá, filho de Jacó, ele dormiu com a esposa do seu próprio filho. Jesus, do ponto de vista humano, ele é judeu. De qual tribo? Da tribo de Judá. Mas o pior, a linhagem dele passa pelo fruto do adultério entre um sogro e sua nora. Jesus, ele é o leão da tribo daquele que dormiu com a mulher de seu filho. E o verso 5, Raabe. E o passadinho de Raabe? Raabe era empreendedora, empresária. Tinha uma empresa nas esquinas de Jericó. Eu acho que a empresa dela devia ter uma luz vermelha assim na porta, um letreiro que ficava piscando. Talvez a luz falhava. Eu te pergunto, quantos casamentos Raabe não destruiu? Quantos pais de família não traíram seu lar com aquela mulher? Mas tá, vamos falar dos bonzinhos. Depois do verso 5 tem o verso 6. Davi. Davi é lindo. O homem segundo o coração de Deus. Ele é lindo, ele é o adorador. E ele é tudo isso mesmo, né? O problema é que ele não foi só isso. Eu fico pensando se hoje um pastor nos nossos dias cometesse 10% dos pecados que Davi cometeu, mesmo que ele se arrependesse, eu fico pensando se alguém domingo ia parar para ouvi-lo, ia ter misericórdia do ministério desse pastor. Davi aprontou demais. Davi foi adúltero. Como se não bastasse ser adúltero, ele foi assassino. Davi traiu um dos seus fiéis escudeiros, dormiu com a mulher de um dos seus principais discípulos, amigos, e ainda por cima matou, e depois ainda casou com ela. Meu Jesus. E daquela mulher, da mulher que fora mulher de Urias, ele tem um filho chamado Salomão. Está no mesmo verso. Não, aí a coisa melhora. O homem mais sábio da terra, tão sábio que teve 1000 mulheres. A verdade é que ele era sim sábio, mas não apenas sábio, ele também era um galinha. No final da vida ainda se tornou um idólatra. Bem que a graça do Senhor é maior do que a vida. E aí, depois de Davi vem Salomão, mas depois de Salomão, aí que coisa linda, vem Roboão, o abençoado do Roboão. É tão bom, né? Você sabe, nós estamos vivendo dias de uma nação dividida. É tão gostoso, né? Uma nação dividida, né? É tão fácil viver num país dividido, né? Um post no Instagram é capaz de causar um alvoroço inteiro. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um país dividido. Pois é, a nação de Deus se dividiu por causa do infeliz do Roboão. Esses são os homens que aparecem na genealogia de Jesus. Os homens, as mulheres, os nomes. E se não bastasse, se a gente ainda fosse cavucar mais um pouquinho, lá no verso 10, a coisa piora de vez. Talvez para mim o pior de todos. O São Manassés. Manassés foi o pior de todos os reis. Mais corrupto. Mas não só isso. Manassés era um bruxo. Você quer assim, só mais essa. Manassés, ele acessou o mais alto nível de magia negra que você pudesse imaginar, e inclusive ele matou os seus próprios filhos em sacrifício a Baal. Aí eu quero te perguntar, o anjo aparece para Maria, o anjo aparece para José, porque depois José também recebeu a visita de um anjo, e eles recebem a notícia: você, com a sua história, com o seu passado, com a sua ascendência, com a sua genealogia, você vai dar luz
ao Salvador do mundo. Como será que foi essa visita? Olha para isso que aconteceu. Hoje, estou aqui para te falar uma coisa, que se talvez você passou toda a sua vida escravizado nos fantasmas dos seus pais, avós, bisavós, ou seja lá de quem for, o medo de que o seu casamento seria como o deles, de que tudo aquilo que você viu acontecer na sua volta se repetiria, ou que você iria reproduzir nos seus filhos as características negativas que você possui, essas determinadas assombrações que te perseguem nos seus pensamentos. Você sabe, eu o citei aqui domingo e eu vou citá-lo novamente. Agostinho de Hipona, ele diz que existem 3 formas de se viver o presente: o presente do passado, o futuro do presente e o presente do presente. O presente do passado, que é quando você pega aquilo que já aconteceu, o passado, e ele continua vivo dentro de você. Tem gente que vive apenas o presente do passado, onde literalmente os seus medos, os seus traumas, tudo que você viveu lá atrás ainda se encontra presente e latente na sua alma. Mas também existem aqueles que não estão presos no presente do passado, mas estão presos no presente do futuro, que é literalmente você ser completamente dominado pelos seus projetos e planos, de tal maneira que tudo que você consegue viver é uma santa ansiedade. Mas por fim você tem o presente do imediato, o presente do presente. Você fala: pastor, mas como é que eu tenho que viver? Você tem que viver uma vida saudável. E uma vida saudável é aquela vida que você estabelece uma simetria entre essas 3 maneiras de se viver o presente, colocando cada maneira, cada coisa no seu lugar. Honre a história que se passou, mas não viva escravo dela. Sonhe com o futuro que está por vir, mas sem permitir que o planejamento te transforme em um prisioneiro da ansiedade. Viva o hoje com intensidade, mas sem cair no conformismo ou na irresponsabilidade. Mas sabe por que nós estamos aqui? Pela graça de Deus. E uma das maneiras que a graça de Deus se manifestou com a humanidade foi através da resposta de uma moça ao seu chamado. Foi através da resposta de um rapaz ao seu chamado. Graças a Deus que Maria respondeu o chamado de Deus. Graças a Deus que José respondeu o chamado de Deus. E Maria se encontrou disposta a Deus, de tal maneira que ela estava então com o coração de dizer: olha, eu tenho disponibilidade para participar e contribuir, para ser um instrumento da redenção para o mundo. Ela tem essa experiência com o anjo, mas você sabe, ao invés de olhar para o seu passado, ela ama a ideia do Messias. Ao invés de olhar para o seu trauma, ela ama a ideia da salvação. Em Lucas capítulo 1, verso 38. Em Lucas 1, 38, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Oh, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite é para te dizer: são nos natais que se levantam as Marias de Deus. São nos natais que se levantam aqueles que dizem: eu sou teu servo. Pode colocar o versículo: eu sou. Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Eu quero te dizer que você tem sobre você 2 escolhas, 2 opções de escolha. Você tem a escolha de abraçar os seus traumas, passado que te assombra, ou você tem a escolha de dizer: Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Diante dessa possibilidade, Maria ou José não eram qualificados
por suas cargas genéticas, psicológicas ou sociais. Mas a despeito de tudo isso, a resposta deles, a resposta de Maria foi: eis a tua serva, que se cumpra a tua palavra. Eu não sei o que te assombra, se é o adultério do seu pai ou da sua mãe, ou a esquizofrenia presente na sua família, ou te causa espanto, as doenças, as enfermidades, o câncer. Eu não sei, mas o que eu sei é que hoje Deus tem liberdade para distribuir para o seu povo. Se Jesus pode vir ao mundo através de uma ascendência como a de José, através de uma ascendência como a de Maria, eu quero te dizer, meu irmão, hoje Jesus pode nascer na sua vida também. Hoje Ele pode nascer na sua casa, hoje Ele pode nascer no seu coração, hoje Ele pode nascer no seu ventre, e o Espírito Santo te envolverá. O Espírito Santo irá te envolver e será derramado sobre a sua vida, e você será completamente livre dos seus medos. Basta que você diga hoje, como Maria: eis aqui, Senhor, o teu servo, eis aqui, Senhor, a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Nenhum desses homens que criaram essas teorias que eu mencionei no início dessa mensagem conheciam o Messias. Você sabe, eles não conheciam o poder do sangue, eles não sabiam que há poder no nome e no sangue de Jesus. Por isso, eu encerro afirmando aquilo que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, nos versos 18 e 19, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ei, não foi mediante coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso, hoje, eu estou aqui para te falar o que Marx não vai te falar: que você não é vítima do comportamento daqueles que estão ao seu redor. Você foi lavado pelo sangue do cordeiro sem defeito. E se Jesus pode nascer no ventre de uma virgem, se Jesus pode nascer na casa de um homem com uma ascendência tão complicada como a de José, Jesus pode nascer na sua história, e Jesus pode te tornar livre de uma vez por todas. Eu vou dizer algo para você: eu não sei quais são as paranoias, os medos que te assombram, as tragédias que você viveu, que os seus antepassados viveram, ou que talvez você vive, mas eu sei o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que diz que em Cristo você é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A notícia do Natal é que o seu casamento em Cristo se faz novo, que as suas finanças em Cristo se fazem novas. A notícia do Natal é que você não precisa ter medo de doenças, de frustrações ou de traumas. Essa é a notícia do Natal. É que Jesus está aqui esperando que você erga suas mãos dizendo: eu sou o teu servo, que se cumpre em mim a tua palavra. Se Jesus pode nascer em uma casa tão complicada como a de Maria, Jesus pode nascer na sua. Se Ele pode nascer em um histórico tão complicado como o de José, Ele pode nascer na sua vida. Outro dia um rapaz disse, ele falou: olha, eu fui a primeira pessoa da minha família a quitar um carro. Eu fui a primeira pessoa que não recebeu um oficial de justiça para tomar o carro por falta de pagamento. Outro dia, você sabe, eu ouvi de uma moça na igreja. Ela virou para mim e ela falou: pastor,
Eu fui a primeira pessoa a se converter da minha casa. Eu fui a primeira pessoa a se converter da minha família. Eu fui a primeira pessoa a se converter da minha parentela. Eu quero te falar hoje, nesse Natal, que você será a primeira pessoa na sua família de muitas coisas. Jesus não te faz olhar para trás, Jesus te faz olhar para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Dos teus pecados jamais me lembrarei, das tuas iniquidades jamais me lembrarei. Mas você sabe, não só você vai ser abençoado, os seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados. Nós vamos cantar a bênção, da blessing. Eu finalizo dizendo que quando aquele cego foi curado, ele era cego de nascença. Aí eu te falo, qual era a discussão que permeava a cura daquele cego? Quem pecou? Vamos voltar para o passado, vamos voltar para a história da mãe, vamos voltar para a história do pai. As pessoas não sabiam, elas estavam cavucando, buscando encontrar o motivo. Mas sabe qual que é o bom dessa história? É que Jesus sabia quem tinha pecado. Jesus sabia se tinha sido o pai, se tinha sido a mãe. Jesus sabia de tudo. Mas aquele que sabia não quis conversar sobre esse assunto. Vá, você está curado, olha para frente. Hoje eu estou aqui para te dizer, nesse Natal, esqueça do que ficou para trás, olhe para frente. O Natal é a boa notícia do Evangelho, que em Cristo as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus fez questão de colocar a prostituta, o rei corrupto, o bruxo, a família complicada na genealogia de Jesus, para te dizer que o importante não é o que se passou, mas o importante é o que há de vir. Existem sim cargas genéticas. Eu sou a cara do meu pai, pela graça de Deus. Existem sim cargas psicológicas, há lembranças. Você sabe, nós sim temos que ter responsabilidade. Nós não podemos, ter ignorância. Nós precisamos sim criar boas memórias na mente dos nossos filhos. Mas nós não precisamos, e nem os nossos filhos precisarão, de reproduzir a grosseria, o orgulho. Não. Jesus é poderoso para nos limpar e para nos purificar. Hoje a notícia para você é que de conflitos familiares e ambientes sociais complexos, Deus suscitará gente aqui dentro que irá carregar e manifestar a beleza do céu e o DNA do próprio Deus. As teorias fazem sentido? Óbvio que fazem. Até chegam a produzir um certo nível de influência na vida do ser humano, até que o Evangelho, Cristo, o Natal chegue na vida de uma pessoa. Quero te dizer, as influências fazem sentido até que então é Natal. É Natal, família Emaús. No meio de todos os conflitos genéticos, psicológicos ou sociais, no meio disso, tem gente que se engravida de Jesus e dá luz ao Messias, que tem o poder não apenas para salvar, mas que tem o poder para salvar todos aqueles que estão na sua volta. Se é Natal, tem Maria. Hoje o Senhor suscitará Josés e Marias neste lugar,
Fique de pé onde você está e aplauda o sangue do Cordeiro de Deus, que tira